Olá, está no ar mais um programa dedicado à história, memória e cultura de nossa cidade. Começa agora Uberlândia de ontem e sempre. Um passeio pela feira orgânica do bairro Granja Marileusa. A homenagem para o patrono da escola Antônio Marques em Araguari. E em chutes e pontapés, mais causos e muito bom humor com Luiz Antônio Figueira. E no Papo Gerais, a terceira e última parte da entrevista de Celso Machado e Durval Teixeira. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. Um ponto de encontro para celebrar a amizade e a sustentabilidade. A feira orgânica no bairro Granja Marileusa traz opções deliciosas com ingredientes produzidos sem elementos químicos. Veja a seguir. E os pilares, né, dessa equipe que está aqui é o grupo Organicidade, né, é o orgânico, a sustentabilidade e a permacultura. O orgânico, ele vai olhar para o que está acontecendo de errado para aí fora, mas ele vai dar uma atenção só, o foco é o ser humano, a saúde do ser humano. O objetivo de criar essa parceria com a feira foi que ela é muito alinhada com o propósito do bairro, de trazer vida de qualidade, vida sustentável, de trazer uma harmonia, né, para as pessoas e para essa qualidade de vida. Que hoje a vida da pessoa na cidade é tão corrida, tão tumultuada. Um dos focos da feira, por exemplo, não é só vender, é o encontro, né? Para isso tem a música, para isso tem a oficina para criança, né? O mais interessante perceber é um clima de alegria no ar, assim, é um clima muito amoroso. Então, eu não sei se dá o fato das pessoas virem aqui e acabarem por encontrar as pessoas conhecidas e isso já levar essa atmosfera, mas é uma atmosfera muito amorosa, assim, de encontro mesmo. Diferente de uma feira que você passa rapidinho, é uma feira convencional, né? Que você passa rapidinho, faz ali as suas compras e volta para casa. A gente tentou trazer um outro ambiente, né? Que é que você poderia adquirir alimentos saudáveis, né? Poderia adquirir artesanato, a gente tem gastronomia também, uma gastronomia diferenciada e que a pessoa pudesse conviver, ter um pouquinho mais de tempo para poder conversar com as pessoas. O nosso nome é Organicidade com o C maiúsculo, né? Porque também não quer ficar naquela ideia de que nós somos hippies, né? Andando, peregrinando pela cidade, assim, nada contra os hippies, pelo contrário. Talvez eles foram os primeiros orgânicos, né? Que realmente assumiram isso de uma outra forma mais, né? Mais arraigada, né? Então honra aos hippies também. Mas nós não, nós queremos trazer práticas para a cidade. Existem as pessoas que plantam e usam agrotóxico. Existem pessoas que plantam e não usam agrotóxico. Existe a agroecologia e a agricultura familiar, que muitos não usam agrotóxico. São excelentes produtos, porém ainda não são certificados. A certificação, ela é um produto, assim, ela dá o aval. Nesta fazenda, este produto realmente não usa agrotóxico. A terra ficou tempo parada, se curando, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente vai sempre bater nessa tecla. Nós somos orgânicos certificados. No Brasil, se eu não me engano, a lei exige que o produto que ele seja orgânico, ele tem que ter 75% dos insumos orgânicos, no mínimo. Então a grande diferença é essa, que a gente sente não só o açúcar, porque então até que não fica tão doce as sobremesas, mas a gente sente o fruto, a gente sente a particularidade do solo onde ele foi produzido, então a gente sente realmente a floresta, entre aspas.
Ah, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para cuidar da sua vida, da sua saúde, há algo de errado com a sua vida, né? O que esse grupo quer falar é um pouco isso, né? Por que está tudo tão corrido? Né? Por que está tudo tão desastroso, né? Então a gente brinca muito, assim, é uma fala meio nossa, assim, a gente quer um Deus que me cure agora, né? Um remédio que me cure agora e um amor que me ame agora. E a vida não é assim. A gente tem observado muitos sorrisos, muitos abraços, as pessoas, está acontecendo muito isso, às vezes ele encontra alguém que não via há tempo, ah, você aqui, o retorno que a gente está tendo nas mídias, as pessoas comentando é isso, como é gostoso o clima na feira. Então isso deixa a gente muito feliz, porque era isso que a gente queria mesmo. Com certeza, ela vai tomar um porte, né, que vai além das nossas forças, mas que ela tome esse porte mesmo, né, e que a gente consiga que mais pessoas façam isso em mais pontos da cidade, porque uma feira só não vai dar conta, né? Isso é uma certeza que o grupo tem. Quando se fala que o Triângulo Mineiro é uma das regiões mais ricas do estado e do país, não duvide que até na música essa nossa gente trabalha para fazer sucesso. Nós estamos falando de Sani e Saniel, uma dupla sertaneja que está lançando mais um bom LP para fazer sucesso. Consigo disfarçar essa saudade de você. Algar e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam 9ª edição do Almanac Uberlândia de ontem e sempre. A chegada da energia em Uberabinha, o Cosmos de Beckenbauer jogando no Juca Ribeiro, a trajetória de Nalva Guiar, da Jovem Guarda ao Beijinho Doce, os 80 anos do Praia Clube, o Hotel Presidente e suas histórias. Tudo isso e muito mais já nas bancas. O projeto História nas Escolas tem o objetivo de incentivar os alunos a pesquisarem sobre a trajetória dos patronos de suas instituições de ensino. Usando técnicas de reportagem com a orientação de profissionais, os alunos da Escola Antônio Marques em Araguari fizeram um belo trabalho. Confira! Quando eu comecei a lecionar no Colégio Estadual, em 1965, ele era já o diretor. Ele lecionava com toda seriedade. Isso já era um exemplo, porque eu estava começando a lecionar. Naquela época não havia essa lei de Gerson hoje, que o jeitinho brasileiro. Esse privilégio ele não dava a ninguém, nem a nós que éramos primos. Uma ocasião nós chegamos atrasados. O senhor que cuidava do colégio, portão, era chamado de inspetor de alunos. E ele barrou, não, está atrasado. A gente tinha uma justificativa, nós trabalhávamos, já desde meninos, né?
E ele mandou dizer que principalmente os primos tinham que dar exemplo. O exemplo começava de casa. Voltamos. Só que minha mãe, não satisfeita, veio, conversou com ele, olha, eles trabalham e muitas vezes não dá para sair no horário certo, eles nem jantaram. Não, tia, então é o seguinte, eu vou resolver o problema deles e de outros. Eu não posso resolver os problemas deles porque são meus primos. Eu tenho que resolver o problema deles como alunos. Aí ele fez uma pesquisa no colégio, viu quem trabalhava, quem tinha problema de horário e mandou fazer uma carteirinha para cada um, inclusive nós, de uma tolerância de 15 minutos. Achei muito justo. Ele se espelhava em alguém da sua família ou tinha alguma referência importante? Ele acabou sendo o espelho para a família. Retratava aquilo que era os princípios de todo mundo, os parentes sempre tinham e acalenta até hoje, que era de honestidade, né? E de uma entrega memorável, falando em política e educação. Ele era assim uma figura bem interessante, porque os alunos respeitavam muito. A hora que falava, chama o diretor, nossa, era um silêncio completo. Só a presença dele já era suficiente para pôr ordem na escola. Gostava de estar sempre ali no meio, convivendo e brigando com as dificuldades, sendo solidário nas derrotas, mas também, quando tinha as vitórias, ele gostava muito de participar. Ele era muito tranquilo, muito educado, muito fino. Ele sabia tratar bem tanto os alunos como os professores. Ele era um companheiro, uma pessoa super amável, sabe? Lá, além de mim, nós éramos 7 irmãos. A convivência era a melhor possível. Quais lições você aprendeu com ele e mantém até hoje? Eu acho que a principal é a questão da honestidade, de princípios, de você aprender a ser solidário com o ser humano. Foi isso que ele ensinou para nós. Então, como exemplo de vida que ele tem de muito trabalho, de muita honestidade também, como político, como vereador que ele foi, esse é o exemplo que eu me lembro assim dele. Era uma pessoa que gostava de, nas reuniões, explicar a maneira dele, a maneira que ele era, e igualzinho eu falei, rígido, e gostaria, era autoritário, chegava e mandava, mas era uma pessoa bacana, pessoa boa, pessoa que gostava, todo mundo chegava aqui e tinha respeito por ele. Era gente muito finíssima assim com a gente, entendeu? Então isso traz recordação da gente, porque depois que ele saiu, a gente não vê esse tipo de atitude que eles tomavam antigamente. Essa é a recordação que a gente tem, porque hoje em dia isso é diferente. A maneira de ensino é diferente, a maneira de tratamento com as pessoas é diferente, entendeu? Então a gente tem saudade daquela época. Chutes e pontapés, mais curiosidades e memórias de um bom entendedor de futebol. Luiz Antônio Figueira. É logo a seguir. Olá! No nosso Chute e Pontapés de hoje, nós vamos ouvir as histórias do Luiz Antônio Figueira, editor de esportes do Jornal Correio. Luiz, quando que você começou na mídia esportiva? Celso, eu comecei em 89, na verdade eu comecei em 89 na TV Paranaíba. Mas naquela época eu fui trabalhar no setor operacional da TV. Eu fui aprender, porque eu jogava futebol, mais ou menos, e a turma da TV jogava ali no Sesc. Então eu estava sempre inteirando ali o rachinha do pessoal e acabei arrumando um emprego lá, fui aprender, aí trabalhei como operador de vídeo, trabalhei
trabalhei em VT, né? Era aquelas máquinas de videocassete, JVC desse tamanho. Matic, mano. Aí trabalhei no Telecine, ainda tinha Telecine, aqueles filmes de 35mm, enfim. Aí o saudoso Marchetti, que trabalhou com você. Antônio Carlos Marchetti. O Marchetti que coordenava o jornalismo da TV Paranaíba. O Jornal da Paranaíba era apresentado, naquele tempo chamava Jornal de Fato, apresentado pelo Zé Reinaldo e pela Marli Spini. E aí, eu muito novinho naquela época, com 18, 19 anos, o Marchetti já beirando os 30, mas a gente saía muito para a noite, porque o Marchetti era solteiro, ele tinha um Chevette cor-de-rosa, não sei se você se lembra. Lembro dele. E aí o Marchetti... Não tinha nem assoalho direito. E aí o Marchetti pegou e falou, olha, ô Luiz, vou te levar para o jornalismo lá da TV. Falei, mas vou fazer o quê? Não, você vai pegar o jornal Triângulo e o Correio e você vai copiar as notícias, que vão ser lidas lá pela Marli e pelo Zé Reinaldo. E foi aí que eu comecei. Depois o Marchetti saiu, foi para a Rádio Difusora e me chamou para ir trabalhar na Rádio Difusora, para trabalhar como repórter. Foi aí que eu comecei a carreira no rádio, lá para 1981, 1982, por aí. Então quem me colocou no rádio foi o Marchetti. Recentemente ela esteve aqui, em companhia do contrabaixista Sérgio Melazzo. Já percorreu alguns países do mundo, mostrando a sua capacidade e comprovando que o interior do Brasil tem os seus valores também. Nininha Rocha. Anunciação volta ao programa Close para mostrar mais uma de suas maravilhosas composições, músicas de raiz. Beira de rio, vejo a vida em movimentos, nas águas desse rio trovador. O sol me queima e mesmo assim eu vou pensando. Nos olhos da menina tem amor. Vento violeiro da noite, venha cantar minha mágoa. Tu é tão Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e a Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, apresentam Museu Virtual de Uberlândia.com.br, que disponibiliza semanalmente matérias da vida de nossa cidade desde os tempos de São Pedro de Uberabinha. Além de acessar, ajude a torná-lo cada vez mais completo. Se você tem matérias sobre a história de nossa cidade, fale conosco. A História de Uberlândia agradece. E no Papo Gerais, a terceira e última parte da entrevista de Celso Machado e o aviador Durval Teixeira. É daqui a pouco. Olá!
No programa de hoje, o nosso Papo Gerais continua sendo com o senhor Durval Teixeira, conversando com os alunos que estão fazendo esta oficina do Museu Virtual Uberlândia de Ontem Sempre. Nesta terceira parte, nós vamos falar um pouco de livros, ou melhor, de autoria de livros. O senhor Tito Teixeira, seu pai, dentre tantos benefícios que ele deixou a Uberlândia, ele deixou uma obra fundamental, uma não, duas, fundamentais para a história de Uberlândia. Realmente. Inclusive eu acompanhei todo o apanhado de dados que ele tinha naquela época, que foi inclusive logo depois que ele já estava recolhido, né? Ele começou a fazer isso já numa época que ele tinha praticamente aposentado, vamos dizer assim. Então eu acompanhei ele no recolhimento de todos os dados, inclusive na datilografia de muitas das histórias que ele inclusive procurou, porque ele ia de casa em casa buscar as informações das pessoas a quem ele retratou no seu livro, que chama-se Bandeirantes e Pioneiros do Brasil Central. Então, para ele foi um passatempo simplesmente extraordinário. Ele não só escreveu sobre a origem das pessoas, as pessoas que construíram essa grandeza de Uberlândia naquela época, como também das empresas que foram criadas em torno. E das instituições. Das instituições, de todas as instituições. Ele ia pessoalmente em todas elas procurar. O livro levou mais ou menos uns 8 anos para ele coletar todos os dados que incluíam. Então, eu trouxe até um volume do livro aí, achando que seria necessário, inclusive, no momento para a gente apresentar. Então foi realmente um trabalho extraordinário que o papai fez. E ficou marcado, porque, na realidade, sempre houve uma certa deficiência de retratação da história de Uberlândia, que agora eu tenho que parabenizar o Celso, porque, na realidade, ele agora está fazendo uma coisa real que vai ficar para sempre. Mas muitos dados foram perdidos. Ele tinha muita dificuldade porque as pessoas, às vezes, já tinham desaparecido. Foram pessoas que já tinham desaparecido há tempo. Então tinha que ir em todas aquelas descendências que havia para poder ter as informações, ter as fotografias necessárias para poder colocar no livro. Foi uma obra ingente, mas muito boa. É preciso que aqueles que têm ainda memória não deixem de escrever as suas memórias para ficarem registradas. É preciso que as gerações futuras conheçam o rastro que homens notáveis deixaram para elas seguirem. É que a gente conheça a nossa identidade. A nossa identidade. Por que nós somos assim? Por que nós estamos assim? Exato. Por que tem toda essa pujança aqui? É um vigor que todos esses homens sempre tiveram, fazer crescer. Homens que pensavam 200 anos na frente. São homens de real valor. Sr. Durval, o senhor falou do livro do pai do senhor. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos livros que o filho dele escreveu. Eu estou com um aqui, mas quero que o senhor fale dos livros. Não, tudo bem. Na realidade, nesse ponto eu puxei um pouquinho o sangue do papai, né? Então tudo aquilo que eu fiz na minha vida eu costumo registrar, como ele fazia. E é uma coisa que, inclusive, eu não só aprendi dele, como aprendi num homem também notável em Uberlândia, que foi o Tubal Vilela. O seu Tubal Vilela sempre tinha uma agenda, ele falava, não confie na minha memória, Durval, eu vou acertando tudo. Então eu achava aquilo simplesmente extraordinário, e eu anoto. E eu tive, durante um certo período da minha vida, um contato com pessoas extraordinárias fora daqui. Pessoas que, inclusive, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu tive contato com pessoas fantásticas que fazem um trabalho de psicologia, de autoconhecimento, que é simplesmente extraordinário. Eu fui anotando tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo dos anos em que eu estive em contato com essas pessoas notáveis. E dessas anotações, alguém, inclusive, falou, Durval, por que você não escreve um livro? Que é uma pessoa muito amiga minha de Brasília, que tem também uma editora chamada Gilgamesh, que chama Ana Helena Fragomir. Então ela falou, não, me dá todo o material que você tem, que eu vou organizar e publicar um livro. Eu falei, mas tudo bem, eu nunca pensei em publicar um livro, mas vamos publicar esse livro.
E todas aquelas anotações foram todas catalogadas direitinho, de acordo com as datas, porque eu sempre pus as datas, aonde, o local, onde tinha acontecido e tudo mais. E ela catalogou e fez o primeiro livro. Esse primeiro livro nós denominamos, de pleno acordo, que seria um autoconhecimento e relações públicas. E por coincidência, foi lançado aqui nessa sala, o primeiro livro lançado nessa sala. Depois disso eu continuei ao longo dos meus estudos em contato com esse pessoal. Fui inclusive nos Estados Unidos fazer um curso especializado exatamente nisso, na Universidade Jamine, em Reno, em Nevada. Estive lá há algum tempo, exatamente para trazer para Uberlândia, inclusive, algum conhecimento que pudesse ser útil à sociedade, para servir a sociedade. E nessas viagens que eu fiz, eu consegui, inclusive, reunir material suficiente para a publicação de um segundo livro. E agora estou tentando terminar um terceiro livro. Aliás, terminei um, mas eu devo dizer uma coisa com toda a franqueza e com toda a lealdade. Esse livro que o Celso, inclusive, vai fazer referência nele, que é este livro, Asas e Lágrimas, são apontamentos que meu pai também deixou. Então eu faço referência que aqui tem muito mais dele do que de mim. Preciso que isso fique bem claro. Agora, é lógico, dei a formulação, eu formulei o livro de acordo com as exigências atuais. Mas são informações que foram deixadas por ele. Que, na realidade, a publicação desse livro eu tenho que agradecer de todo o coração, não só a atuação do Celso, que muito boa hora acolheu isso, como do doutor Luiz Alberto Garcia, que também acolheu com todo o coração, com toda a boa vontade, e me ajudar a publicar esse livro. Então essa é a minha história da publicação do livro. Mas eu tenho cobrado um preço caro do senhor. Não tem. Eu levo o senhor em tudo quanto é evento, eu entrevisto o senhor. Não tem problema, mas eu estou à sua disposição, eu estou aqui para servir. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para a produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.